O Jesus da Sapucaí é o mesmo Cristo das Escrituras? Será que estamos falando da mesma pessoa? Precisamos esclarecer cristologia no vídeo de hoje. Vem comigo, eu sou o Alex e esse é o Teologia do Alemão. Se você curte meu trabalho, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, lembre de ativar as notificações, muito importante marcar as notificações para que você receba os meus conteúdos se você tem curtido o que eu tenho produzido. Então, hoje quero falar sobre todo esse bafafá, todo esse falatório em torno do carnaval, em torno da presença da figura de Jesus na Mangueira e no desfile da Mangueira. Não vou fazer análises estéticas, culturais, não me importa muito esse viés, existem outras pessoas olhando por essa perspectiva, mas o que eu quero tratar hoje aqui é especificamente sobre a interpretação da cristologia presente na Avenida do Samba. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando, pode ou não pode? Fizeram uma blasfêmia, fizeram uma representação de Jesus que não é a dos evangelhos, devemos misturar cultura com a imagem de Jesus Cristo, não seria uma espécie de sacrilégio, uma heresia? Calma lá. Primeiro de tudo, precisamos esclarecer que, em se tratando de cristologia, nós temos os dogmas da Igreja Antiga, nós temos o testemunho bíblico, mas nós temos, olhando para tanto teologia bíblica quanto sistemática, duas informações básicas. Uma cristologia que nasce de baixo, vamos dizer assim, e uma cristologia que nasce do alto. Eu quero te explicar isso bem certinho para você entender. A cristologia que nasce de baixo é aquela do tipo, bom, Jesus foi ser humano, Jesus nasceu em humildade, ele nasceu na manjedoura, ele veio de uma família pobre, ele nasceu na periferia do império, Jesus cresceu e se misturou com pessoas simples, ele chamou pescadores, ele chamou pessoas incultas, ele chamou pessoas que estavam à margem da sociedade, ele andou com essas pessoas, ele curou cegos, surdos, ele ressuscitou pessoas, ele se preocupou com as dores dos desvalidos da sociedade, ou seja, toda a identificação de Jesus com a miséria humana, com as pessoas e os seus dilemas, as suas dificuldades, os seus problemas. Então, nesse ponto, a cristologia de baixo é uma cristologia que está olhando para Jesus enquanto pessoa humana, enquanto aquele cara que viveu e morreu num determinado período de tempo. Então, por isso, a preocupação com uma cristologia que vem de baixo para cima. Tá? Agora, por que de baixo para cima? Porque nós precisamos olhar que o testemunho bíblico também fala de que ele é Deus. E Deus que vem do céu a nós, ou seja, ele encarna, ele toma morada aqui entre nós, ele é um com o Pai, ele ressuscita dentre os mortos, ele ascende aos céus, ele está na glória, ele voltará, ele virá sobre as nuvens do céu em poder e glória, ele fará novas todas as coisas. Aqui no meu escritório é barulhento, desculpa aí. Ele fará novas todas as coisas, não vai ter fusca zoando o meu vídeo. E você... E então essa cristologia do alto retrata a divindade de Jesus. Aí você vai dizer, bom, isso é dogma da Igreja Antiga, dogma das duas naturezas, a gente já conhece essa fala de que Jesus é 100% ser humano, 100% Deus. O texto bíblico trata disso, mas afinal de contas, o que isso tem a ver com carnaval? Bom, é preciso dizer que, em alguma medida, a cristologia presente na Sapucaí é uma cristologia de baixo, que se identifica com uma determinada parte da vida de Jesus e do seu ministério, que é a identificação com o pobre, com o desvalido, com a pessoa que está passando por dificuldade. Por quê? De fato, o Brasil tem passado por problemas de violência, pessoas inocentes têm sido mortas, pessoas LGBTI, etc.
pessoas LGBTI desse grupo têm sofrido violência, mulheres têm sofrido violência, pobres têm sofrido violência, enfim, há uma degeneração da sociedade e Jesus se identifica com elas. Então, quando o carnavalesco utiliza a imagem de Jesus para identificar-se com a miséria humana e com a situação social do Brasil e, claro, de quebra ele faz uma crítica política que eu vou deixar de lado, não me importa ela agora, a questão ideológica que está clara, está claríssima na Mangueira, mas não me importa ela agora, só estou olhando para a cristologia. Então existe um momento de verdade na cristologia que Sapucaí apresenta, que a Mangueira nos traz. Existe um momento de verdade. Assim como existe um momento de verdade em muitas falas sobre Jesus aí fora. A pergunta é, falar um pedaço da verdade sobre Jesus, uma parte da cristologia, a parte da vida dele, como N.T. Wright vai dizer lá, como Jesus se tornou rei, que é fundamental que nós falemos sobre a vida de Jesus e como ele viveu, e não só sobre o nascimento e a morte e a ressurreição, ou seja, só olhando para o grande plano e a expiação, mas olhando também para a vida. É importante? Sim, é importante. Mangueira chama atenção para algo importante? Chama atenção para algo importante. Porém, e talvez isso não é interesse deles, é interesse nosso, por isso a gente precisa falar. É interesse da Bíblia, da Sagrada Escritura, falar da cristologia como um todo, do plano de Deus como um todo, da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, da encarnação dele, da pré-existência de Jesus antes disso, da pré-existência de Jesus, do nascimento, sua encarnação, da sua vida, de como ele viveu, de como ele atuou, de como ele foi recebido ou não recebido pelas pessoas, de qual é a sua obra própria na cruz, o que ele nos deixou de mensagem junto com a sua obra de expiação, ou seja, tem a ver com a nossa santificação, tem a ver com a nossa vida, de como nós vamos viver, a sua mensagem tem a ver com isso, não só a sua mensagem, mas a sua própria vida aqui na Terra, e, claro, ressurreição, ascensão e a promessa da sua volta em glória para criar novos céus, nova terra, para restaurar a criação. Então, é necessário que a gente observe o todo das Escrituras e não só algumas partes, mesmo que a gente precise, às vezes, de um puxão de orelha para cá ou para lá, para nos corrigir a rota e nos fazer ter de novo um equilíbrio. É fundamental que a gente observe o todo da narrativa do Novo Testamento e da história de Jesus Cristo e não apenas uma parte. Então, nesse ponto, eu discordo de alguns teólogos que enalteceram Mangueira como a manifestação de evangelho, a manifestação de Jesus Cristo, como a pregação, como a verdadeira, o Jesus que está sendo esquecido. Talvez está sendo esquecido, sim, alguma parte da história. A gente precisa, então, fazer a meia-culpa e dizer, nós precisamos ser autocríticos, estamos, talvez, deixando de lado algo importante da história de Jesus e que outros estão falando. Mas o que Mangueira não faz não olha para o todo. O Jesus da Mangueira não é o Jesus que morre por você. O Jesus da Mangueira não é o Jesus que ressuscita e que vive para toda a eternidade. E isso não é dito. Então, ali você encontra um momento onde o discurso deles comete uma falha muito grande e por isso a gente precisa estudar a cristologia como um todo. E, claro, estar aberto para as críticas que podem vir da cultura, como veio agora, mas que também podem vir da própria teologia, como do N.T. Wright vai fazer no Como Jesus se Tornou Rei, que vale a pena a leitura, eu recomendo super aqui, tá? Gostou do nosso vídeo? Gostou do nosso trabalho? Por favor, ativa as notificações para receber conteúdo do Teologia do Alemão e até a próxima. Um abraço!